Oi, pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do canal Dialética e hoje, como sempre, né, o meu parceiro deste canal, o famoso Pedro Renó, do canal Parabólica. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Thiago? Prazer estar aqui com você. Eu já começo a perder a voz logo do início aqui. Peraí. Professor, né, Thiago? Professor acaba tendo Não tem isso, jeito. esse problema. Mas é um prazer estar aqui, tentar fazer mais uma contribuição aí de debates, né? Dentre outras que a gente já tem feito, e está sendo muito prazeroso, gratificante e bacana. Vamos lá, vamos para mais uma. Vamos lá. O nosso tema de hoje, o tema que a gente vai discutir hoje, é um tema que ele vem sendo abordado cada vez mais nos últimos anos. Começou a ser abordado maciçamente a partir de 2009, com a reformulação do Enem e uma reestruturação do modelo do Exame Nacional de Ensino Médio, que é, inclusive, um dos temas do nosso último episódio, né, o Enem e os vestibulares. Que é a questão de se ensinar por disciplina ou por área do conhecimento, né? Hoje a gente tem uma proposta da BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, que traz aí toda a divisão de competências e habilidades por área do conhecimento, não mais por disciplina. Claro que cada disciplina às vezes se encaixa melhor em uma ou outra competência ou habilidade, mas a estruturação da Base Nacional Curricular Comum, ela traz essa divisão, e se a gente traz ainda para o ensino fundamental, a gente ainda ganha uma área de conhecimento em plus, né? Porque as 4 áreas que nós temos hoje, que o Enem inclusive trabalha, são linguagens e códigos, no qual você aborda educação física, arte, língua portuguesa, literatura, inglês ou alguma outra língua estrangeira que você tenha no currículo. Você tem ciências humanas com história, geografia, sociologia e filosofia, ciências da natureza com química, física e biologia, e matemática com matemática. Matemática com matemática. E aí a gente tem essa quinta área para o ensino fundamental, que é o ensino religioso, que traz aí o ensino religioso como essa outra área que não se repete no ensino médio. O ensino médio mantém-se as 4 até esse momento na BNCC. E aí, Pedro, o que você tem a me dizer sobre esse assunto? Disciplina ou área do conhecimento? O que você vê de vantagens e desvantagens nesse novo tipo de trabalho? Olha, antes da gente de começar a falar nisso até gostaria só de pontuar algumas coisas que você passou para a gente aqui, as áreas do conhecimento, né? Se me permite, Thiago? Uhum, claro. Só para colocar os nomes completos aqui: linguagens, códigos e suas tecnologias. A gente repara que todas essas as áreas do conhecimento, a gente tem as suas tecnologias. Quer dizer que envolve também um algo a mais, né? Quando a gente fala Uhum. de suas tecnologias, assim como, por exemplo, ciências humanas e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Então, é também o que essas áreas do conhecimento elas podem produzir também, os instrumentos que elas estão utilizando, né? Essas coisas todas. Lembrando que também na linguagem a gente tem também, entra a questão da redação também, né? Sim. Bom, eu acho, Tiago, que quando a gente fala em áreas do conhecimento, é, para a gente, por exemplo, para mim e para você, eu acho que isso também pega para a gente, porque quando eu me formei, né? Quando eu me formei, a gente ainda não tinha passado por essa proposta. E, linguagens não. Por exemplo, o curso de letras, por exemplo, ele estava dentro das ciências humanas, né? Ficou até estranho quando a gente teve essa mudança, né, de entender que letras, agora a gente tem essa divisão por áreas do conhecimento, que agora letras estaria na área de linguagens. Eu acho que essa proposta, né, essa realidade que a gente vive, ela é também muito para a gente poder fazer com que as disciplinas contidas em cada área do conhecimento, elas possam dialogar de alguma forma. Entre as áreas de conhecimento, elas também devem dialogar, sabe, de alguma forma. Se você for procurar, é possível, por exemplo, achar uma relação da história com uma relação, por exemplo, da matemática, por exemplo. Mas o diálogo maior, ela deve acontecer entre as próprias disciplinas que estão dentro de uma área de conhecimento específico.
E Como aí, você, por exemplo, fortalece o diálogo entre as áreas se a própria área não dialogar, né? essa é a questão que, quando a gente definiu que a gente ia falar sobre esse tema, a primeira coisa que me veio na cabeça é isso, sabe? De pensar nisso, como que a gente consegue fazer isso de uma maneira para colocar em prática, por exemplo, para isso fazer sentido dentro de um estudo, sabe? Porque a gente sai de uma graduação, por exemplo, discutindo, falando sobre ciências vizinhas, discutindo história, geografia, que caminham juntas, assim como a sociologia, e a gente sabe Ou que caminha. deveriam caminhar juntas, Mas né? como que a gente coloca em prática? É um verdadeiro, para mim, eu acho que isso funciona como um desafio. Eu não diria tabu, mas um desafio, porque na hora do vamos ver mesmo, a gente às vezes tem dificuldade de relacionar, a gente tem dificuldade de tentar colocar isso, sabe? Ah, não quero, a gente já falou do Enem aqui, né, que o Enem é baseado nisso, né? O Enem às vezes as pessoas elas entendem, isso fica muito mais claro pelo Enem quando você não tem lá a divisão da prova, por exemplo, história, você tem ciências humanas e suas tecnologias. E lá você vai achar as questões de sociologia, de filosofia, de geografia, e de história. Você vai encontrar ali, né? Que aí entra quando a gente fala, por exemplo, que vão entrar várias outras coisas que estão ligadas, por exemplo, à sociologia ou à história, por exemplo, a filosofia e a história. Estou dando um exemplo que é da minha área. Às vezes, quando eu trabalhava no cursinho, eu lembro que eu chegava para fazer uma resolução de provas de Enem no final do ano, quando a gente já estava naquele processo já de responder, que eu pegava questões sobre patrimônio histórico, museologia, patrimônio histórico, para responder com os estudantes. Eu dava essa aula durante um ano sobre patrimônio, porque o Enem, usando o exemplo do Enem novamente, ele cobra pelo menos 2 ou 3 questões sobre. Só que aí eu percebia também que o professor de filosofia também estava fazendo as mesmas questões que eu em sala de aula. Por quê? Porque ainda ficava aquela confusão. Essa matéria, essa disciplina, esse conteúdo é meu ou é seu? Na verdade, é nosso, né? Mas aí a gente acabava se perdendo em alguns pontos nesse sentido. Então, eu faço ou você faz? Às vezes a gente pode fazer, desculpem, com uma visão um pouco diferente, né? Mas a gente, de certa forma, está dialogando. Só que ali, esse diálogo que a gente fazia, que a gente faz, é dentro, por exemplo, de um foco que seria o Enem. Agora, como que a gente consegue colocar isso para o estudante do ensino médio, por exemplo, ele compreender a importância de colocar as áreas do conhecimento ali perto, sabe? Juntinhos, vão se ajudar de certa forma, sabe? Porque para a história, usando o exemplo da história novamente, é muito simples você chegar e falar assim, a história caminha com a geografia enquanto área do conhecimento, porque a geografia, dentro do tempo histórico, existe um espaço. Mas será que é só isso? Será que não tem muito mais coisa para a gente poder discutir, que a gente consegue colocar na prática? Então, esse para mim é um desafio, sabe? De colocar ali, porque não adianta só a gente ter o nome, fica bonito, a área do conhecimento, sendo que a gente, às vezes, tem dificuldade de colocar em prática isso. Entendeu? Eu vou partir hoje de um exemplo que eu tive em sala de aula. Uma vez eu fiz com meus alunos um fórum de genética, no qual nós discutíamos engenharia genética e esses avanços científicos dentro da área. E aí eu parti de um ponto, né? Uma pergunta simples. Vocês são a favor da engenharia genética? Vocês são a favor desse avanço? Porque tudo é muito posicionado, né? As pessoas querem se posicionar, as pessoas têm essa necessidade, e eu acho muito justo. Acho muito justo, porque acho muito difícil você fazer uma educação sem ter emoção, sem ter opinião, né? Não existe nada que seja completamente neutro, né? E aí começamos a conversar e praticamente 100% da sala foi a favor desses avanços e tudo mais. Aí eu comecei a questioná-los, né? Na verdade, eu só guiava a discussão. Comecei, aonde que nós podemos colocar a engenharia genética, né? Aí a primeira coisa que eles levantaram foi sobre você curar doenças, né? Curar, né? Ou neutralizar doenças
e outros males que estão presentes no DNA humano, pensando na engenharia genética para o ser humano. Tudo bem, começamos, isso foi avançando, eu perguntei, por que existem as doenças? Por que existe? Aí eles trouxeram questões ainda dentro da biologia, da questão do controle populacional, da questão de controle de populações, que a ecologia trabalha muito bem isso, né, disponibilidade de recursos e tudo mais. E eu, sem emitir nenhum valor de julgamento, né, até porque eu tenho dificuldades muito grandes de apoiar discursos malthusianos, então eu só deixei a coisa fluir. Né? E aí, eles entraram na questão, pularam daí para a questão da reprodução, né, encurtando a história, pularam aí para a questão da reprodução, e até que chegaram no ponto de que, poxa, com a questão da reprodução a gente pode escolher as características e tal do filho, não sei o que e tal. E aí, no momento que eles chegaram neste ponto, eu questionei a eles da seguinte forma: vocês acreditam que no momento que a gente puder escolher como as próximas gerações serão frente às suas características genéticas, a gente pode ter o risco de ter genes ou características que são consideradas boas e ruins? Aí eles, corre, claro, corre. Não. Aí eu parei para eles e falei assim, quem foi a última pessoa na história da humanidade que defendeu esse discurso? Aí uma menina estava na frente e falou assim, foi o Hitler. Eu falei, então eu tenho um bando de nazistas sentado na minha frente, é isso que vocês estão me dizendo? Eu tenho aqui um bando de nazistas em potencial sentados na minha frente. Aí eles, não, professor, não. Eu falei, então, tá vendo? A gente precisa pensar. A gente não pode ter respostas prontas. E não tinha como eu trabalhar essa questão de engenharia genética sem trazer assuntos da sociologia, assuntos da história, e assuntos que envolvem até habilidades socioemocionais, que fogem até do currículo comum da escola. Então, é muito interessante quando a gente observa isso. E era uma aula de biologia, exclusivamente de biologia. Então, o que eu observo hoje quando você traz a questão do Enem? Eu vejo hoje que a gente tem um sistema escolar, dentro dessa questão de organização de áreas do conhecimento e disciplinas, muito focado no fim. Então, o fim, ele molda o meio com o qual o sistema escolar é realizado. Então, eu faço isso por quê? Porque cai no Enem e no vestibular. Eu faço isso por quê? Porque é assim que funciona o Enem vestibular. Por que eu divido desta maneira? Por que eu trabalho este assunto? Por que eu tenho este tópico? Porque cai no Enem vestibular. A gente repete esse discurso nas escolas incessantemente. E aí a gente repetiu tanto que para muitos alunos faz até sentido. É o fato, né? É aquela verdade diversas vezes repetida, né? Aquela mentira que diversas vezes repetida vira verdade. Mas eu acredito que quando a gente desvincula a disciplina e abre isso para uma área de conhecimento, a gente começa a permitir que este aluno que está sendo ensinado desta maneira, que está tendo seu processo de ensino e seu processo de aprendizagem desta maneira, ele consiga fazer mais articulações do que um aluno que trabalha exclusivamente por disciplina. Só que ainda é um meio para alimentar um determinado fim. Então, eu enxergo com vantagens, porém eu não enxergo como algo que definitivamente revoluciona e definitivamente muda toda uma estrutura no qual nós já vivemos há muito tempo. Então, eu tenho muito esta crítica. Ao mesmo tempo, isso possibilita, aí eu vou trazer de novo para a área da natureza, possibilita que a gente consiga reorganizar o currículo para que o aluno ele não fique desfavorecido em determinadas partes do ano. Uma das primeiras coisas que a grande maioria dos materiais de biologia traz para que você ensine é a composição química da vida. Aí você fala dos sais minerais, da água, carboidratos, proteínas, lipídios e por aí vai. E aí eu estou ensinando isso para um aluno, na primeira série do ensino médio, que vai ter na segunda e na terceira série a questão da química orgânica em química, que eu estou falando dentro da mesma área, que é ciências da natureza.
Então, para o aluno, todo esse processo da composição química da vida, das vias metabólicas, não faz sentido algum. Por quê? Ele não sabe o que é um ácido orgânico, ele não sabe o que é um formol, um álcool, o que é um éster, ele não faz ideia dessas funções orgânicas. E aí, automaticamente, quando eu preciso que ele tenha esse conhecimento na primeira série do ensino médio, eu não vou conseguir ensinar, eu não vou conseguir fazer com que este aluno aprenda aquilo de uma maneira qualitativa, sem esses pré-requisitos. Então, com a área do conhecimento, eu consigo reorganizar este processo de uma maneira mais tranquila, com comunicação entre os professores, e aí, quando eu for dentro da biologia citar isso, eu tenho absoluta certeza que ou química está junto comigo, ou química ou química já deu esse pré-requisito para ele, e as coisas começam a fazer mais sentido. Eu acho que é isso mesmo que você falou, eu concordo. Eu acho que nós, inclusive, como professores, a educação como um todo, a gente tem que tentar passar isso, por exemplo, para o estudante, de uma forma que ele não precise se preocupar tanto em fazer essa diferenciação de qual área do conhecimento eu acho que isso tem que ser passado para que ele entenda de uma forma sutil, sabe? E que faça parte, inclusive, da vida dele, sabe? Então, do que você está falando, por exemplo? Aí eu levo para humanas de novo. Humanas vem do quê? De humano, logicamente. A gente não está aqui para ficar dando volta tanto assim. E aí, você tem as diferenças. Por exemplo, na história, a gente estuda o tempo histórico, mas a partir dos seres humanos, certo? Tanto os conceitos que a gente tem antes de sociedades organizadas, a partir do momento dos resquícios de seres humanos, do surgimento, né, do ser humano. Aí, na sociologia, você geralmente estuda sociedades mais na atualidade. A filosofia, você estuda o pensamento humano. E aí a gente tem uma ligação muito forte com a psicologia, nesse caso, né? E a geografia, a gente estuda o espaço, mas também existe a geografia humana. Agora, isso tudo tem que ser bem, para mim, assim, a minha opinião, é que o estudante, ele assimile tudo isso e que ele não precisa ficar pensando, sabe, onde que eu estou, sabe? Qual parte que eu estou, sabe? Que isso tem que ser algo que tem que ser passado para ele, mas que isso faça parte da vida dele, de certa forma, sabe? Fica Pedro, algo sutil. Esse fragmento, ele vem, inclusive, pela questão do fim, né? Exatamente. É porque você fica preocupado, é só vocês olharem. Hoje, como por exemplo, eu trabalho no canal Parabólica, dando um exemplo. O canal Parabólica, ele já foi um canal de atualidades, mas quando era bem no começo, depois ele se tornou um canal de estudo de história geral, história do Brasil. Depois eu coloquei no canal Parabólica as disciplinas que eu lecionava no cursinho, como filosofia e sociologia. Hoje ele é considerado, ele é chamado de um canal de ciências humanas e suas tecnologias. Falta a geografia, logicamente. Falta a geografia porque aí fica muito complicado para mim, por exemplo, para lecionar geografia, sendo que eu não tenho a formação em geografia, mas tem as diferenças, logicamente. Mas a própria classificação que eu dou, que as pessoas inclusive dão quando as pessoas me marcam lá no canal Parabólica, dicas de estudo, canal de humanas, canal Parabólica, sabe? Já é pensando nessa questão do fim. As plataformas de estudo que você tem online, as salinhas em São Paulo tem muita salinha, aqui em Belo Horizonte tem muita salinha de estudo de professores que abrem, né, salinhas, né? Que você tem um algo a mais e tal. Tem muita gente que estuda só pelas salinhas. E elas são salinhas de humanas, salinhas de natureza. Então você tem, né? Você está pensando no fim, é isso que você falou. Você está classificando aquilo, né? Pensando, e o estudante, para ele, aquilo faz sentido se ele for passar numa prova, se ele for fazer um Enem. Mas como que a gente consegue fazer isso ter sentido para o estudante na vida dele, sabe? De pegar toda essa área do conhecimento e falar, isso faz sentido para mim, enquanto ser humano. Né? É aquela questão currículo significativo, né? Significativo, sem ser... Porque até onde eu vejo, tem muito estudante mesmo. Muita gente que sabe tudo sobre a área do conhecimento, que área do conhecimento você está, que tal. Mas aí, por exemplo, entra na universidade, se não for fazer um dos cursos que está ligado, que está mexendo diretamente com o ensino e aprendizagem dessas áreas de conhecimento,
Acabou, entendeu? Não sei mais o que é isso, esquece o que é isso, sendo que isso tem que fazer sentido, sabe? A educação, como a gente já falou, e a gente já falou mais de 1000 vezes aqui, ela não pode visar só esse fim. Ela é um meio para se chegar a algo. A educação, a gente no Brasil, a gente coloca muita educação pensando em mercado de trabalho, em criar um cidadão responsável, mas dentro de um modelo X, Y e tal, mas e a questão da humanização, sabe? Então é isso que você falou. O que eu vejo de vantagem nessa nova BNCC é que é da seguinte maneira. Eu acredito que essa divisão por área do conhecimento, ela deve ser encarada, na minha opinião, como um passo dentro de um processo, não como a terminação de um processo. Muitas vezes, ainda mais como a gente está vivendo aqui a quarentena, né, do coronavírus, né, todo mundo em isolamento social, muitas vezes quando esses grandes eventos mundiais acontecem, sejam por questões de saúde, geográficas, ou por aí vai, a gente tem muitas escolas propondo entre os seus professores as famosas aulas magnas, né? Então, os professores se unem, preparam uma aula em conjunto para os seus alunos, abordando dentro daquele tema diversos assuntos dentro de sua área de atuação, e aí fazem um debate, uma explanação com vários pontos de vistas, multilateral, sobre o determinado tema. Mas muitas vezes isso acaba se encerrando por ali mesmo, né? Fica como se fosse uma palestra com diversos mediadores. Então, o que eu penso quando a gente trabalha com a área do conhecimento é que este processo desse trabalho ele tem que ser utilizado pelas escolas para que a gente possa, ali na frente, trabalhar por projetos e eixos temáticos. Então, quando a gente fala de água, um exemplo clássico, eu posso dar água na biologia, eu posso falar da questão da água na construção histórica das civilizações, afinal de contas a Mesopotâmia surgiu entre os Tigre e Eufrates. O Se não Nilo no houvesse Egito, por exemplo. o Nilo no Egito, exato. Se não tivesse essas fontes de água, não teria o desenvolvimento dessas civilizações e com isso toda a herança cultural que essas civilizações deixaram. Eu tenho a questão dos recursos hídricos que a geografia trabalha de maneira perfeita. Eu tenho a questão trabalhando com água, questões matemáticas, inclusive falando de volume, falando de vazão, a questão da hidrodinâmica da física, a questão química propriamente da água. Então, se eu falar de água, olha o tanto de coisa que eu consigo abordar com um único tema. E aí, a gente consegue realmente fazer, né, se a gente conseguir chegar nesse estágio, a gente consegue realmente fazer com que o aluno ele tenha uma visão que é uma visão plural do conhecimento. Porque eu brinco muito com os estudantes lá do colégio, né? Eu falo assim, o conhecimento é uma coisa só. A gente só divide ele para ficar mais fácil de passar, para ficar mais fácil de poder trabalhar com vocês. Mas pensa que é Sim. uma coisa só. O que eu falo aqui, alguém está falando de outra maneira ali, e a gente tem que fazer esses links e juntar tudo. Então eu penso que o trabalho da área do conhecimento, né, por área do conhecimento, ele é extremamente benéfico, ele é inclusive importante para os professores, para que os professores, que a gente já discutiu isso várias vezes, não têm essa formação nas universidades, nas graduações, nas licenciaturas, para que eles possam começar a vivenciar um trabalho que é um trabalho em conjunto, um trabalho dialogado, um trabalho que tem outras visões que não sejam só da sua formação, mas para que depois a gente pegue esta estrutura montada com este diálogo e avance para a questão do projeto. Eu acredito que se a gente tivesse uma educação moldada por projetos, a gente teria um meio, que seria a educação básica, moldando o fim, que seria o ingresso à universidade, pensando no sistema brasileiro, não o contrário. Então, os vestibulares e Enem teriam que se reformular para dar conta desses alunos articulados, desses alunos com visão plural, desses alunos que conseguem fazer o maior número de conexões. E a gente percebe essa necessidade, que é uma coisa que eu observo muito, na própria prova do Enem.
por incrível que pareça, né? A gente é tão crítico aqui às vezes, mas é uma coisa que eu percebo. Tem muitas questões, independente da área de conhecimento que o Enem está trabalhando naquele momento, tem muitas questões que demandam exclusivamente interpretação de textos e gráficos. Então, você não precisa nem saber o conteúdo, né, o conteúdo daquele currículo que está sendo expressado lá. Porque se você consegue interpretar o texto, se você consegue interpretar o gráfico, se você consegue interpretar a imagem que está lá, você consegue chegar à conclusão da resposta. Então, a gente precisa realmente trabalhar essa situação mais plural, compreendendo que não existe área de conhecimento isolada, da mesma maneira que não existe disciplina isolada. Eu percebo ainda, assim, falando do Enem, né, ainda que querendo ou não, a gente acaba caindo nele, porque também tem esse ponto crítico nosso, como você falou, até mesmo como professor da área de humanas, o quanto que eu sou procurado por conta da redação do Enem. Não é só porque é no mesmo dia da prova de linguagens, é porque o pessoal peça um embasamento teórico, com a contextualização histórica em cima disso, né? Então, você tem todas essas questões que um professor de humanas é procurado. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que todo final, quando a gente chega mais ou menos em agosto, por aí, começam a discutir qual vai ser o tema da redação. Todo mundo fica dando palpite. Tem aqueles que falam sobre 1000 temas e aí acertam. Com 1000 temas é fácil. Mas isso aí cabe muito mais ao mérito dos professores, inclusive de redação, tal, que tem que trabalhar os temas. E eu sempre fui muito chamado, né, convidado por professores de redação para poder discutir sobre temas, entre outras coisas, para a gente mostrar o quanto que as áreas de conhecimento elas não estão caminhando sozinhas, né? Mas só que não é só na humanas, por exemplo. Eu lembro que professores de outras áreas de conhecimento, quando vai chegando perto, eles começam a pensar também em temas que poderiam ser dialogando mais com outras áreas do conhecimento. Então, assim, que entram questões sociais, é amplo. Então, por exemplo, quando a gente vai discutir, a gente pode dar milhões de exemplos aqui, a gente não vai parar de dar exemplos se a gente falar sobre essa relação entre áreas de conhecimento, Thiago. Por exemplo, há um tempo atrás tinha muita gente querendo que uma redação do Enem, mas isso não é só para redação, cabe para a nossa discussão sobre o acidente primeiro que teve em Mariana. Ali vai entrar uma questão social, ali vai entrar uma questão que é das ciências da natureza, você concorda? Com certeza. Sabe? Então, entra uma questão social, entra uma questão da história, entra uma questão social da história, porque ali você tinha, ali na região, você tinha a população local, foram afetadas comunidades quilombolas, sabe? Entra numa questão de direito à terra ali, entre várias outras coisas, é dado também como um desastre que teve consequências ambientais, né? Rio Doce, Brumadinho também, aqui do lado. Então, a discussão da sociedade, aí não é só o Enem, porque tem muita gente que achava que esse tema ia cair, e eu sinto desapontar as pessoas nos governos atuais, esse tema não cai. Tá? Não vai cair. Não vai cair. Talvez, eu possa estar enganado, chegar lá na frente, cai no próximo Enem, aí alguém fala, viu? Puxa aqui nosso podcast. Mas a discussão da sociedade, olha só o tanto de coisa que a gente está pegando aí, certo? A discussão da sociedade. E aí, entrando novamente na questão agora da história, é outro exemplo que eu tinha pensado lá no começo, quando a gente começou a fazer agora essa edição. Uma das coisas que professor de história é sempre questionado é quando a gente vai falar lá atrás, lá em 1540, 1550, como que começam a trazer mais africanos para o Brasil para serem escravizados, e os povos indígenas, eles continuam sendo, eles não deixaram de ser escravizados, mas por que os africanos eles acabam tendo maior importância no sistema colonial na questão da mão de obra do trabalho? Sempre vão questionar, você coloca vários motivos, você fala de várias questões econômicas, e sempre vai ter aquela pessoa que a gente encontra, que vai falar, é porque o índio era preguiçoso, ele era menos forte do que o africano. A gente já está entrando numa outra área de conhecimento. E olha só, para mim, enquanto professor de história, eu preciso ter um mínimo de domínio para poder,
pelo menos dar uma resposta para aquilo. Eu não preciso ser o expert naquilo, mas eu preciso ouvir outros profissionais de outras áreas do conhecimento para entender o nativo da terra, o indígena. Preguiçoso, a gente sabe que entra também uma questão de social que colocaram, né, que definiram, mas ele é mais fraco, o corpo dele, de fato, ele aguenta menos do que o africano? Entra uma questão de preconceito aí também. Tem a questão dos anticorpos, que também é muito discutido isso, sabe? Uhum. Ele ficava doente e tal. Você precisa ter um entendimento mínimo também, sabe? Saber dialogar. Essa é a questão, saber dialogar. O próprio profissional da área ele precisa saber dialogar para poder passar um conteúdo claro e que gere também reflexão para os estudantes, entendeu? Perfeito. Não, é isso mesmo. Eu acredito que é exatamente isso. Um tipo de proposta, né? Como você mesmo disse, uma realidade que incentiva o diálogo, fomenta o diálogo e que pode automaticamente se expandir para trabalhar realmente uma educação mais significativa. Essa é uma tecla que a gente sempre vai bater, né? A educação precisa ser significativa. Com certeza, né? Não tem como não. E ela tem que fazer sentido não só para o vestibular ou para o mercado de trabalho. A educação tem que fazer sentido para todo mundo na vida. Né? Ela faz sentido, a gente precisa descobrir isso, a gente precisa entender isso. E aí que está, só para fechar aqui, entra a questão de quando a gente fala assim que professor é a profissão do futuro, tem gente que ri da gente. Mas não é do futuro porque mercado de trabalho, emprego, trabalho. Não é só por isso. A gente está falando que professor é a profissão do futuro, porque sem o professor para poder conduzir essas discussões, a gente não vai chegar a nenhum outro lugar. Então, cabe a nós também, né, Tiago? Por isso, futuro no sentido qualitativo, não necessariamente quantitativo. Professor é a profissão do futuro, mas não o professor dono exclusivo do conhecimento, o professor mediador. Exatamente. Esse é o professor do futuro. Exatamente. Mais alguma consideração, Pedro? Não, acho que é isso mesmo. Acho que a gente já falou bem aqui e reforçamos a importância do diálogo entre as áreas do conhecimento e das próprias áreas, né? Então vamos para as nossas indicações. O que você traz para a gente hoje? De maneira bem rápida aqui, hoje eu trouxe mais um livro aqui, né? A gente está aqui, para minha tela que fica torta aqui, mas História na Sala de Aula, claro que eu estou puxando sardinha para o meu lado também, e aqui você tem 200 mil autores que são extremamente importantes, né? A começar aqui, esse livro aqui é de organização do Leandro Carnal, gostem vocês ou não, que é bem famoso, né? Inclusive nos últimos anos. Mas assisti um bate-papo com ele ao vivo, assim, no ano passado, é uma articulação única. Assim, você gostou? Foi bacana? Muito, eu admiro muito. Pois é, essa obra aqui é de organização do Leandro Carnal, que, entre outras coisas, ele também é historiador, né? Porque ele é historiador, ele é filósofo também, né? E trabalha como trabalhar história em sala de aula, né? No primeiro episódio, eu trouxe um livro muito parecido com esse, assim, falando na questão da temática, mas aqui a gente tem mais especificidades, né? Então, eu não quero tomar tanto tempo, mas, aqui você teria história da América, história medieval, cada um tentando trabalhar o que a gente pode articular. Seria, claro, que você tem uma base, inclusive, no PCN, tal, né? E é bem interessante esse livro. É uma dica sobretudo para professores, tá? Professores que estão aí formando em história, que estão começando, às vezes fica muito perdido, né? O pessoal, quando você forma, às vezes você fica meio perdido, o que você vai fazer, o que você vai falar na sala de aula, como que você vai abordar, a leitura sempre ajuda. Aí minha dica. Muito legal. Eu indico hoje um podcast, um produto novo que está indo. Eu trabalho no Colégio Santo Agostinho de São Paulo e a gente tem um projeto lá desde 2018 chamado Prosa, que era um bate-papo sobre assuntos diversos de interesse da comunidade escolar. E a quarentena nos motivou e aí nós mudamos essa plataforma, deixou de ser uma plataforma presencial, um bate-papo com inscrição e tal, para levar isso para todo mundo e ser acessível para todo mundo. Então, nós montamos o Prosa Podcast. Tá? Então, já está lá disponível também nos agregadores. Então, quem quiser conferir, é sempre um bate-papo sobre assuntos que são relevantes para a comunidade escolar,
E aí não necessariamente só sobre a educação, no modelo de educação, o sistema de educação, a gente traz aí questões filosóficas, questões socioemocionais e por aí vai. É um produto que começou, né, mas que já tem tudo para dar certo. Então, eu faço esse convite, é uma indicação, um convite para que vocês nos acompanhem no Prosa Podcast do Colégio Santo Agostinho de São Paulo. Eu só para se tiver link, algum link, alguma coisa, a gente coloca Estará também na aqui, ó, descrição. na descrição. Pode vocês deixar. acessem. E também as nossas redes sociais, tá, gente? A minha e do Thiago aqui, a gente pode sempre trazer essas discussões. É uma forma da gente ter um contato direto, de falar sobre temas diretamente, né? E é isso. Exatamente. Então, meus caros, eu vou falar para vocês, sigam o canal, ativem as notificações, tudo bem? Se quiser mandar um e-mail para a gente, canaldialética@gmail.com. Queremos saber a opinião de vocês, queremos também que vocês façam sugestão de temas, porque é um prazer discutir educação, acho que o Pedro concorda. Total. É algo que nos alimenta, que realmente dá para nós uma vida inteira, assim, a energia, é como no videogame você pegar a barrinha de energia, a gente vai ganhando life, tá? Então é bastante gostoso para a gente trabalhar esse material, isso que a gente vem trazendo para vocês, e a gente quer que não queremos ser vozes solitárias, nós queremos sempre a voz de vocês aqui junto com a gente. Tudo bem? Então, até o nosso próximo episódio. Pedro, por favor, despeça-se. Um abraço, gente. Estaremos aí em breve, já nos próximos dias aí, já com um novo episódio. E Thiago falou, mandem e-mail, comentem aqui embaixo, porque o engajamento é muito importante e mandando e-mails aí com dicas, sugestões, críticas, a gente pode ler aqui para vocês também, tá? Também, é isso mesmo, pessoal. Um grande beijo e até o próximo.